voz da história de hoje é a voz de uma mulher apaixonada por literatura cearense. Há quase 20 anos ela vem fazendo assim uma pesquisa, né? Importantíssima, que é um resgate da memória esquecida, ou do memoricídio, como eu vi ela falar aí em algum dos textos dela, das mulheres escritoras do século XIX, né? Carla Castro. Obrigada, Carla. É uma honra ter você aqui, viu? Eu que agradeço, parabenizo pelo projeto, pela iniciativa. Importante para conservar, preservar a memória. Importante, né? Vai ficando, né, Carla? Carla, como é que começou? Gente, olha, a Carla, ela lançou esse livro em 2019, que é Dicionário Bibliográfico de Escritoras e Ilustres, quer dizer, não é só de escritora, né? O dicionário cearense do século XIX. E que o meu tá todo assim cheio de coisa, porque eu de fato pesquiso aqui. E é indispensável, assim, né, gente? Para quem é pesquisador, para quem gosta de história, para quem gosta do Ceará também, de literatura. E muito bom, Carla. Como é que surge, assim, esse teu encontro aí com essas mulheres? Realmente eu sou uma apaixonada pela literatura cearense e pela literatura feita pelas mulheres. Então, em 2003, eu ingressei no curso de letras na UFC. E no primeiro dia, o professor Eduardo Luiz, ele disse assim pra gente, isso era graduação, e ele disse, quando forem fazer mestrado, estudem autores cearenses. Desde esse dia, nunca mais eu esqueci dessa mensagem que ele passou. Eu digo que eu fui assim, foi um encantamento. E comecei a pesquisar, estudar, e observei que nos livros do Lu Barreira, do Santos de Azevedo, os livros que falavam sobre a história da literatura cearense, Otacílio Colares e tantos outros, Mário Linhares, muitos que não são muito citados também, haviam poucos nomes de mulheres, né? Haviam, para 100 nomes de escritores, haviam 2 mulheres, 5 mulheres. É impressionante, né? Isso. Então, desde aquele dia que eu descobri essa ausência das mulheres, eu me prontifiquei a fazer esse estudo, né? A fazer essa contribuição. Então, comecei a pesquisa. Tinha uma outra conhecida, não é? Isso, exatamente. Uma outra apareceu. Como eu já gostava muito de cultura, eu já conhecia a casa Juvenal Galeno, já sabia da Henriqueta Galeno e da Júlia Galeno, né, filhas do Juvenal. E também conhecia um pouco a Francisca Clotilde, porque tem um nome de rua, né, ali no Rodolfo Teófilo, em homenagem a ela. Mas o que me surpreendeu foi quando eu comecei a pesquisar sobre a padaria espiritual e vi que no jornal O Pão, que é o periódico que eles publicavam, mesmo se dizendo uma agremiação de rapazes de homens de letras e artes, haviam 2 poemas de uma mulher. Então aquilo me chamou muita atenção e de imediato eu fui saber quem era essa mulher, né? Ana Nogueira, até o momento, né? Então depois eu tive contato com os familiares, pude ter em mãos uma obra dela, ela publicou em vida um único livro aos 94 já anos. Bem idosa, né? Isso, exatamente. A família fez esse presente para ela. Foi ao longo de toda a vida ela tinha esse sonho de publicar o livro e só já na velhice que ela conseguiu concretizar esse sonho. E você descobriu, né, entrou em contato com a família dela? Isso. Tem escritores também? Herança? Isso. É importante dizer também que ela era esposa do Sabino Batista, né? Isso, exatamente. Da padaria espiritual e que morreu bem jovem, né? Morreu bem jovem. Eu costumo dizer que 3 fatores contribuíram para que as mulheres saíssem desse ocultamento, desse silenciamento, tá certo? Dentre eles, a vinda da escola normal, a instalação da escola normal aqui em Fortaleza, o movimento abolicionista, que muitas mulheres se engajaram, e também a imprensa. Então, a imprensa era a voz, o local onde elas podiam publicar, porque até ali, final do século XIX, ainda era muito difícil para a publicação de livros, né? No século XIX, aqui em Fortaleza, só 3 mulheres publicaram livros. Foram elas a Francisca Clotilde, a Emília Freitas e a Serafina Rosa Pontes. A Serafina, para mim, pelo menos, é desconhecida. Isso. Mas a gente resgata já. Ela nasceu no Rio, veio bem jovem para cá, para Fortaleza. E como o Dolô e o Sanzio caracterizam os autores cearenses, mesmo que não tenham nascido aqui em Fortaleza, aqui no Ceará, mas que tenham escrito, que tenham contribuído com a nossa literatura, com a nossa cultura, eles são caracterizados como autores cearenses. Entendo. Mas aí ela veio morar aqui. Veio morar aqui, a Serafina. Então, a Ana Nogueira casou-se com o Sabino, né? Mas antes desse casamento, ela já participava de círculos literários. A Ana Nogueira e a Francisca Clotilde participaram do Clube Literário, outra agremiação que também seu estatuto constava que só quem participava eram homens. E elas duas conseguiram. Elas estavam lá. Tinham algum laço de amizade, as duas?
Porque elas são contemporâneas, sim, né? Ela são e a Francisca contemporâneas. Clotilde. Elas escreviam, dedicavam poesias uma para a outra, né? Todas, assim, a Alba Valdez, a Emília Freitas, Ana Nogueira, a Francisca Clotilde, elas tinham essa ligação, essa amizade, eram professoras, né, mulheres, e elas tinham essa união, a literatura as unia, também o movimento abolicionista, tá certo? Participavam, né? Isso. O Da nome do sociedade. livro é Dicionário de Escritoras Ilustres Cearenses, porque algumas mulheres eu não encontrei textos escritos. Por exemplo, a Maria Tomásia, ela não deixou publicado livros, nem poesias, mas ela fazia discursos, ela foi a primeira mulher a discursar em praça pública, então por isso ela está aí, é uma ilustre. É um ilustre. É bom que eu queria que você falasse mais um pouco, só para dizer quem foi, né? Os nossos seguidores aí. A Maria Tomás e a importância dela aí, né? No movimento abolicionista. Isso, a Maria Tomásia. Porque para muita gente é só o nome de uma rua, né? Tá. A Elvira Pinho, elas tiveram uma importantíssima atuação na Liga Feminina Abolicionista e nos movimentos, né? Tem aquela foto imensa lá na Academia Secreta de Letras, né? E as pessoas atribuem que aquelas mulheres, uma delas... São elas. Exato, Maria Tomásia e a Elvira Pinho. Eu vejo uma correlação, assim, sempre. Muitas delas participaram, né? Do movimento. Isso, participaram dos movimentos sociais, culturais, intelectuais. Especificamente, assim, da abolição. É a Emília Freitas, que era a poetisa. Isso, a poetisa dos escravizados. escravos. Exato, dos escravizados, isso mesmo. Aí ela fazia poemas de abolição. Sim, ela foi também. a oradora na instalação da Sociedade das Cearenses Abolicionistas. Ela foi oradora, né? Isso, é. Agora, Emília Freitas, estou vendo aqui o teu livro, né? Da Rainha do Ignoto. Isso, Emília Freitas, Emília Freitas, ela gente, nasceu em essa- 1855. 11 de janeiro de 1855. Tá certo? Na época, era distrito de Aracati, era Jaguaruana. Jaguaruana. Na verdade, era o nome do local chama-se União, o local que ela nasceu. Então, família muito numerosa e por conta das adversidades, da seca, aquelas calamidades, então o pai morreu jovem e eles vieram para Fortaleza, depois a mãe faleceu e como a saída que ela encontrou, ela e o irmão foram para Manaus. Então a Emília Freitas, ela fica entre Manaus e Fortaleza durante a vida dela. Ah, tá. O primeiro livro que ela escreveu foi Canções do Lar, um livro de poesias. É um livro que tem quase 400 páginas. Poucas pessoas conhecem, não tem assim muito, não tem nas bibliotecas, né? Então, são 3 obras da Emília Freitas, certo? Atribuídas a Emília Freitas. Canções do Lar de poesias, A Rainha do Ignoto. A Rainha do Ignoto está bem mais difundida, mais conhecida, né? Nos últimos anos houveram várias publicações dessa obra. E tem também uma obra, O Renegado. Essa obra nunca ninguém teve acesso, assim, nunca chegou às mãos. Eu gostaria que você falasse isso aqui. Ela publica como romance psicológico. Sim, é o subtítulo. Mas, na verdade, é como se fosse o primeiro... É considerado o primeiro livro de ficção científica? A primeira Isso. obra escrita por uma mulher aqui no Brasil, fantástica, a primeira obra fantástica. É muito surreal. E eu só vejo elogios sobre esse livro, né? Isso. Assim, ainda hoje, se você colocar lá no Google e pesquisar, no Google não, mesmo no YouTube aqui, e pesquisar as resenhas e Isso, tem muitos grupos, clubes de leitura que estudam essa obra, por conta dessa atribuição, né? Essa é a primeira obra fantástica escrita por uma mulher. Então, ela começa essa obra, ela fala sobre Jaguaribe, né? E a protagonista, a Funesta, ela é uma mulher que ela ajuda outras mulheres, tá certo? Então, também muitas pessoas atribuem a Emília Freitas como precursora do feminismo, né? Por conta dessa obra. Ela criou uma sociedade. Isso, uma sociedade de imaginária, mulheres mas de mulheres, né? E ela, que ajudavam outras fantástica, mulheres. Isso, ela foi, vamos dizer, reabilitada há pouco tempo, né? Sim, sim. Alguém deve ter descoberto aí a obra e reeditou. Como aconteceu? Então, na década de 80, a gente fala muito disso, do memoricídio, que foi o apagamento das mulheres, pelos próprios historiadores, pesquisadores, que não incluíram seus nomes, né, nos dicionários, nas antologias. Mas o Otacílio Colares, ele fez essa obra Lembrados e Esquecidos, e ele falou na década de 80 da Emília Freitas, e fez a publicação da Rainha do Ignoto, pela UFC. Então, isso trouxe à tona a obra, e a obra voltou a ser discutida, estudada. Pronto, é sempre assim. A que é que você atribui esse apagamento das escritoras? Ao próprio machismo, ao patriarcado. Eu tenho uma obra que eu não trouxe aqui para falar sobre ela. Ela não fala de uma cearense, mas ela fala de uma outra escritora.
E fala justamente disso. Ela tinha um relacionamento com um escritor e ele escreveu uma carta para ela dizendo que não tinha gostado porque leu num jornal o poema dela. Então a mulher não era para ser assim vista. As Não, pessoas pra se expor. Sim, exato, exato. Esse é o termo. A mulher não deveria se expor. A própria que você já citou aí, que é a Alba Valdez, né? Que também consta aí no seu dicionário, que foi a primeira mulher a entrar na nossa academia, né? Cearense de letras. Sim, sim. Ela mesma usou, não é? Pseudônimo, né? Pseudônimo, né? Isso, o nome dela é Maria Rodrigues Peixe, né? E Alba Valdez. Alba era o nome de uma amiga, Valdez de um dicionário. Então o pai dela só soube disso 10 anos depois que ela já Que era escrevia para a imprensa. Exato. Aí tem um diálogo deles, ele falando, você acha que faz boa coisa, acha que não vai se arrepender? Aí ela diz, já tenho tido alguns aborrecimentos. Justamente quando foi reformulada a Academia Cearense de Letras, tiraram o nome dela. Tiraram, e ela sofreu muito com isso. Foi reformulada em 22, né? Isso, é. Aí ela não constou mais Isso. nessa segunda fase? Exatamente, foi retiraram o nome. Olha, aí avançava e recuava, não é? O avanço social, porque elas participando ali, muito antes, aí depois, já no século XX, né? E ela foi retirada. É impressionante. É uma mulher também. O próprio Instituto, né? O Instituto tem pouquíssimas mulheres, né? Pouquíssimas mesmo. A primeira mulher, a Júlia, ela tomou posse e nunca mais voltou, porque ela sofreu um preconceito. Qual é a A Júlia Vasconcelos. Júlia Vasconcelos? Eu acho que eu te dizendo que eu leio as atas. Não gravei qual deles lá. Ele pede que fique registrado que ele é contra a entrada dela. Sim, sim. Eu esqueci aqui o nome. Posso até editar e colocar depois. Imagina como é que a pessoa se sentia, como é que ela se sentia, né? Mas ela é acolhida pelos demais, mas esse resolveu e pediu que constasse. Ela foi embora pro Rio e nunca mais voltou. E nunca mais voltou. E ainda hoje são poucas, né? É minoria, poucas, né? No Instituto. No Instituto, é. Tem muito. E também na academia, né? Na academia tem poucas mulheres. A maioria é de homem. Mas por quê? As mulheres gostam mais de escrever? Não, eu acredito que é por conta do Ainda preconceito. você acha que existe? Sim, ainda. Impressionante, né? Você faz parte de uma associação, agremiação. É da ACE, Fala um pouquinho. Associação Cearense de Escritores. Isso. Que as reuniões são lá na casa de Juvenal Galeno, Isso, é Casa isso? Juvenal Galeno, exatamente. Lá existe uma associação também só de mulheres. Tem. Mas essa ACE não. Não. Ela foi criada ainda pela Henriqueta Galeno. Henriqueta. Na época era Falange Feminina. Aí depois, mudou o nome para ser Academia Feminina de Letras. Filha do Juvenal Galeno, da Henriqueta, Isso, né? Henriqueta, é. Ela consta também, né, Carla? Consta. Ela não deixou nenhum livro de poesias publicado. Eu sempre digo Mas ela que escrevia poesias, isso. Ela foi muito importante para a cultura aqui do Ceará de Fortaleza, porque ela movimentou a casa Juvenal Galeno. O Juvenal já estava em idade avançada, estava cego, então ela tomava de conta, recebia todos os intelectuais que passassem aqui pelo Ceará, promovia saraus, era lançamento de livros, debates. Ela transformou num centro cultural. Foi, num centro a cultural. casa, né? Se empenhou tanto em divulgar os colegas, as escritores, que não deixou nenhum livro de poesias, não deixou nenhum livro. Ela tem um livro póstumo, mas é sobre escritoras. Dela mesma ela não deixou. Então eu sempre digo assim, eu devo isso à Henriqueta, fazer uma publicação. Mas é difícil, você precisa ter muito tempo para se dedicar, você precisa procurar em vários locais, bibliotecas, e para você poder encontrar. Sobre a Henriqueta, né? Mas tem alguma coisa dela para além da casa Juvenal Galeno? Ela é homenageada em Ela algum lugar? foi... Escola, talvez? Não? Tem uma escola. Tem uma escola aqui em Fortaleza. Ela foi uma das representantes nas reuniões sobre o feminismo, sobre a luta pelo voto, né? Ela participou dessas reuniões que aconteciam no Rio de Janeiro. Ela era representante aqui do Ceará. Tem uma irmã também, né? Que é outra filha de Juvenal. Isso, a Júlia Galeno, isso, também. Escritora também. Escritora. Mas foi embora, não é, Carla? Foi Não. embora, pro Rio também. Foi embora também pro Rio, né? Bom, e aquela que é a mais conhecida, né? Que não tem como a gente não falar, que é a Francisca Clotilde, né? Isso. Eu acho ela tão emblemática assim. Por que você acha que ela ficou mais conhecida? Porque foi a que mais publicou, sabe? Ela publicou muitos livros e também por conta do romance A Divorciada, né? Ela nasceu em Tauá,
1862, e também por conta das secas, a família veio para Baturité, depois ela veio aqui para Fortaleza. A família era de Posses, ela estuda no Colégio Imaculada Conceição. Ela se casa muito jovem, aos 18 anos, orientação do pai. Ela era apaixonada por um rapaz, mas esse rapaz era mais humilde, né? E aí ela casa com a outra pessoa. E aí, logo depois que ela casou com 18 anos, poucos dias depois o pai falece. E ela começa a sofrer porque esse marido, ele é alcoólatra, ele some, vai embora e ela fica sozinha. Com filhos? Com filhos? Não, na época ela não tinha tido filhos, foi logo depois do casamento. E aí ela precisa trabalhar para poder sobreviver, e aí ela, quando conclui o curso da Imaculada Conceição, ela é convidada para ser professora. Depois ela faz um concurso, é a primeira professora concursada da Escola Normal Pedro II. E aí era conhece... ali já era naquele prédio ali, né, da Vizinho Teatro? Isso, exatamente, era naquele prédio. Foi professora lá. Foi a primeira mulher concursada? Foi, da Escola Pedro II, né, que era o anexo da Escola Normal. Então, eu já me admiro ter concurso para mulher. Sem nenhuma sem ter restrição, né? Não é? Já é admirável. Isso, é porque era para ensinar crianças, né? Então, ainda assim, eles achavam que existiam crianças... educadoras, muitas, né? Nas escolas menores. Sim, né? sim, já escolas existiam. particulares também, não é? Isso, nos interiores também eram mulheres. Era sempre mulheres, né? Isso, então o marido dela era o Francisco de Assis, ele é conhecido depois como Zeg-Deg. Logo depois do casamento ele some. E aí ela começa a trabalhar, e aí conhece o Duarte, o Antônio Duarte. Se apaixona por ele, e aí eles começam a viver juntos, eles têm 4 filhos. Isso é o que os pesquisadores, os biógrafos da Francisca Clotilde atribuem a ela ter sido exonerada, depois ela foi exonerada da escola, porque ela era casada, as pessoas sabiam que ela era casada, né? Agora o marido tinha ido embora, ela não sabia dele, né? Não sabia dele. Não sabia se era viúva ou de você, porque não existia, né? Não existia. E eles não aceitavam, né, esse outro relacionamento. Então ela escreveu A Divorciada. Então, por conta desse romance A Divorciada, ela se torna muito conhecida. E ela realmente é a escritora que mais publica nos jornais. Eu fico imaginando, Carla, a repercussão do romance. O que é que tu sabe disso? A família. Aqui, a repercussão local, quando ela resolve publicar esse. Porque ele é muito autobiográfico, né? Isso. Obviamente A crítica, tanto o romance A Divorciada quanto o romance A Rainha do Ignoto, da Emília Freitas, não foram bem recebidos pela crítica. E houve um silenciamento dessas obras, dessas 2 obras. Né? A Divorciada, por quê? Porque, embora o título seja A Divorciada, a personagem, ela sofre também, como a Francisca Clotilde. Ela sofre por um marido que também tem vícios, e o pai aconselha ela a separar, se divorciar, mesmo ainda não existindo o divórcio, mas ela não aceita e continua até que ele morra. Aí só com a morte desse marido é que ela vai casar-se novamente. Então, a crítica condena, mas a Francisca Clotilde, ela era muito romântica, ela era do período do romantismo ainda. Mesmo em Fortaleza, estando ali no final do século XIX, vivendo a transição do realismo, naturalismo, ela permanece, então os poemas dela são todos românticos. Ela era muito religiosa, então não tinha como ser diferente. A Divorciada é uma chamada para que as mulheres pensem, né, em um outro modo de vida, mesmo que na realidade não aconteça. Eu acho que, pelo menos, o título já demonstra que... Agora ela foi muito ousada, não Isso, foi? exatamente. Ela fez título. Isso ela já vivia com Antônio, né? Isso, Antônio Duarte. Quando ela lança esse Não, romance? ela lança o romance em 1902, ele já tem morrido. A família a abandona, né, e ela fica sozinha. Então, em alguns poemas... Abandona em função do preconceito. Isso, porque ela exato, vivia do com esse... preconceito. Rapaz, era muito difícil. Nossa Senhora. Sim, então ela já estava viúva quando ela lança... A Divorciada. Quando ela é demitida, exonerada da escola normal, ela funda o Externato Clotilde, né, uma escola. Mas ela permanece poucos anos aqui em Fortaleza. Ela vai para Baturité e em seguida para Aracati. Aí lá em Aracati, sim, ela tem uma... Aí ela leva o mesmo nome, né? Do Isso, Externato né? Santa Clotilde. Santa Clotilde. Aí lá, sim, ela se firma como educadora. E no interior não era pior não, preconceito, ou ela foi acolhida? Pela sociedade? Pela sociedade, não pela família, né? Pela sociedade, isso. Por conta que as pessoas admiravam o trabalho dela como educadora. Matriculavam os filhos, uma mulher que
E outra coisa, Uma pecadora. uma escola mista, né? Que na Mista, época né? era escola para homens e escola para mulheres. A dela era mista já. A daqui de Fortaleza também era mista. Ela sempre foi muito à frente do tempo, né? Exato, também concordo. Apesar Né? dos historiadores e das historiadoras falarem que não utiliza esse termo à frente do tempo. Eu acho que sim, porque o comportamento dela não era resignado, como o das outras mulheres. Embora tenha uns traços, como você falou, muito religiosa, muito romântica, a própria criação. Eu também percebo, né? Que tem horas que ela é romântica, assim, quase ingênua, né? Em alguns porque dessas mulheres que a gente tá conversando, é a que eu tenho mais intimidade, vamos dizer assim. Bom, e aí, ela lá em Baturité, já com... Não, em Aracati. Aí o Alecrim Dourado reaparece. E aí, conta aí pra gente como foi isso. Ela aceita e eles têm dois filhos ainda. Duas filhas. Ele... Acredito porque continuava a permanecer a esposa, né? Sendo a esposa dele. Ela não tinha nem a opção de não aceitar, né? Talvez. E dada a condição, talvez, financeira, né? Bom, quem somos nós, né? Pra julgar. Isso, mas, exato. Em que momento ela cria a revista, cara? Ela cria a revista A Estrela. A Estrela. Não temos é aí filha alguma dela, coisa? a filha dela, né? Que fica responsável. 1906 a 1921, a revista. Mas... não ela que cria, a filha? Ela e a filha, né? Mas é a filha que assume a responsabilidade de editora. A Antonieta Clotilde. Essa revista a gente encontra na biblioteca? Ela tá digitalizada? Você encontra alguns... Aqui são alguns números, eu não tenho Não, isso. é um Essa estudo. é aquela do museu, né? É, do museu, é um estudo sobre a revista. Sobre a revista, né? Isso, é. Quem tem mesmo a bisneta dela tem alguns exemplares e tem na internet você encontra alguns exemplares também. Digitalizado. Isso, né? exato, da revista A Estrela. Então, Então, eu imagino que ela devia remeter, inclusive, para a Biblioteca Nacional, né? para várias E ela, cidades, eu sei que ela vários se estados. comunicava Isso. com muitos institutos, com muitas agremiações, né? Com jornais. Talvez por isso também ela não... Foi mais silenciada, né, cara? Ela se torna muito conhecida, né, por isso, porque ela divulga para todos os estados, contribui com publicações e também tem escritores que contribuem com a Estrela, com a revista Estrela. Ah, entendi. E outro romance dela é A Enjeitada? Não, A Enjeitada é da Emília. Isso, que nunca foi, o renegado, nunca foi encontrado. Da Francisca Clotilde. Da Emília, né? A Francisca Clotilde, ela publicou Noções de Aritmética, coleções de contos, A Divorciada e também algumas peças de teatro. Chegaram a ser encenadas as peças? Sim, já foram encenadas já. Isso aqui. Realmente ela era muito fantástica, né? Pois é. Tradutora, professora, escritora, romancista, escrevia crônicas, né? Então, uma mulher com muito conhecimento mesmo. E muito respeitada, assim, né? No final da vida, pelo menos, ela alcançou isso aí, né? Isso. Esse reconhecimento. Carla, fala um pouquinho da... A Ana Facó também é uma educadora, né? Muito conhecida Isso, também. a Ana Facó, de Beberibe. Você for em Beberibe, lá tem a praça e tem uma escola com o nome da Ana Facó, uma escola de nível médio. O terreno foi de doação do irmão dela, né, que fez essa doação para a escola. E eu acredito que isso contribui muito com a memória dela. Viu? Ela, diferentemente da Emília e da Francisca Clotilde, ela não casa. Ela se dedica integralmente à educação. É uma educadora. Ela também, ela ficou... Mas ela morou sempre lá. Ela morou nunca aqui também, em Fortaleza. Morou também? Ela foi responsável pelo primeiro grupo escolar criado por uma mulher. Foi ela aqui, em Fortaleza. Porque elas vinham estudar na escola normal. Né? E a escola normal era aqui. Então, na escola normal ou Imaculada Conceição. Né? Imaculada Conceição é aquelas que tinham mais posse. A Imaculada Conceição, ela era dividido. Era para as que tinham muitas posses, né, que receber aquela educação formal, né, voltada para boa moça de família, e também a Imaculada Conceição recebia meninas órfãs. E as que não tinham muitas posses iam para a escola normal. Entendi. Então a Ana Facó estudou na escola normal. Só que a escola normal já era como se fosse o segundo grau. Isso, era um curso tinha voltado as primeiras para... letras como o da Imaculada tinha, né? Sim, então elas já estudavam em casa com professores particulares, com familiares, aí já vinham já alfabetizadas, para fazer o curso normal para serem professoras. Mas quantas mulheres passaram? Mulheres importantes, né, da história da... Passaram por lá pelo Colégio da Imaculada, não é? Sim. Raquel, né? A Raquel mesmo, que tem até um livro, né? De memórias, né? Que ela
Acho que é as Três Marias que ela conta. Ela conta muitos episódios, né, dela lá interna. Que ela era interna mesmo, né? Lá no Colégio Imaculado. Sim. Então, a Ana Facol, muito cedo, ela desenvolveu um problema na visão, ela tinha dificuldade para enxergar, mesmo assim, ela conseguiu se formar. Então, ela sempre pensou, ela ficou órfã muito cedo, mas sempre ela pensou que não deveria depender dos familiares, dos irmãos. Ela queria ter uma independência. Então, há pouco tempo eu descobri um livro de um parente dela que fala esse depoimento dela. Ela queria muito estudar, ter uma formação, então ela fica muito feliz quando a Escola Normal chega aqui em Fortaleza, que ela pode, enfim, estudar e ter essa vocação, ter essa forma, essa profissão, que era a única que as mulheres podiam ter, né? Ser professora. É verdade. Então ela também é uma abolicionista e escreveu romance e também poesias. Então ela tem poesias que falam sobre que a mulher ela deve buscar a sua independência, que a mulher também não deve depender do homem, que ela também é contrária ao patriarcado, ao machismo. Ela levanta essas questões feministas. Devia ser muito angustiante aí pra elas, né? Pra elas que tinham essa visão assim, mais Isso. libertária, né? E tem que se submeter, né? Carla, esse dicionário nós vamos ter o número 2? Uma outra edição? Olha, quando... Porque ele é de... É do século XIX, essas mulheres. 2019. Sim, exatamente. você pretende fazer... Quando eu publiquei, eu sempre tinha em mente que, pronto, eu passei 16 anos, foi um trabalho muito árduo, muito solitário. Ele foi publicado graças a um edital da Secutfor, né? Então, fazer pesquisa... O maior prazer de fazer a pesquisa é você descobrir, fazer descobertas. Mas escrever o livro é cansativo, né? Você publicar, você vender o livro, você divulgar, é um trabalho bem árduo. Então, eu sempre dizia que tinha parado por aqui, quem quisesse que fosse Atrás pesquisar, outras mulheres, tudo. Mas eu não vejo esse trabalho sendo feito, né? Hoje eu sou doutoranda na UFC, faço literatura comparada, então não tem linha de pesquisa na UFC, nem na UES, para você estudar escritoras do século XIX, do século XX, não existe essa linha de pesquisa. Sim. São poucas universidades que existem com essa linha de pesquisa, e aqui mesmo, em Fortaleza, aqui no Ceará, são poucos estudos sobre mulheres, sobre escritoras. Então, eu penso em continuar a fazer escritoras do século XX, não mais assim, todo o século XX, fazer 1901 a 1930, Entendo. indo aos poucos. Sim. E aqui no século XIX você me dizia que já andou encontrando mais gente. Foi. Então aqui vai sair uma segunda edição e depois um outro volume. Aí são duas, nós estamos falando de duas coisas, né? Diferentes. É interessante, Precisamos, olha, é interessante. É muito importante isso aqui, esse trabalho que você fez. Isso é um legado. É como o do Otávio Filho Colares, né? Isso. Quando você escreve, estuda só uma autora, só um autor, você tem menos probabilidade de erro. Quando você escreve sobre muitas pessoas, acontece mais a probabilidade de erros. E às vezes alguns erros se repetem por anos e anos e anos. Então, como por exemplo, muitos livros eu encontrava informação que a Ana Nogueira não tinha publicado nenhuma obra. Até encontrar com o bisneto, você perguntou se alguém era escritor. A esposa desse bisneto é escritora, inclusive o nome dela é Ana Maria. Então eles me enviaram a obra, então eu descobri que ela tinha publicado um livro aos 94 anos. Então, uma das correções que eu preciso fazer, a foto da Emília Freitas, né? Essa foto que aqui está, não é dela, porque essa foto é retirada de uma revista Estrela e tem a legenda que é uma correspondente de Mossoró, né? A Emília Freitas, autora de Rainha do Ignoto, não morou em Mossoró. E a gente vai descobrindo outras mulheres, né? Então, eu já encontrei outras mulheres. Para se somarem, são 71, não é isso? É, exato. Nesse, né? Aí surgiram novas. Surgiram novas, e quando eu conversava com alguma escritora, alguma pesquisadora, Carla, cadê o dicionário? Eu falava para várias pessoas, estou fazendo um dicionário ao longo desses 10 anos. Aí eu, vai sair, faça logo. Mas vai aparecendo, então eu tive que parar. Mas se eu continuasse, iam continuar aparecendo. No momento que tem que parar, mostra o que achou, depois retoma, né? Como você vai fazer? A publicação científica, ela tem que ser divulgada, para as pessoas conhecerem o trabalho que você fez e o que não existe de obra de registro para que se torne conhecida. Né? Exatamente. Carla, para alguém que queira adquirir o dicionário, ele está vendo? Está na estante virtual, né? Você tem acesso na estante virtual. Eu deixava em muitas livrarias, mas o que aconteceu com as livrarias, né? Cultura fechou. Recentemente, ali no Benfica, tinha era um ponto de encontro. Lá da a Lamarca fechou também. Fechou. Exato. Então, você encontra poucas livrarias. Tinha também lá no Shopping Benfica, também fechou. Então, na estante virtual você encontra.
Se você morar em Fortaleza, eu tenho o prazer de ir ao seu encontro lá. Você tem a sua estante, né? Estante Virtual é um site de vendas. Isso, Não, eu digo, mas você tem... Eu sou vendedora. Tem os vendedores, né? Isso, é. Então pronto, gente, eu vou colocar na descrição do vídeo o nome. Vale muito a pena ter, volto a dizer. E vale a pena ler a Emília de Freitas. Acho fantástico, fantástico amigo, esse livro aqui. E ela escreve muito bem. Ela tinha um texto muito bom. Eu adoro a linguagem mais antiga, né? Então eu sou suspeita para falar. Carla, eu queria agradecer a sua presença aqui. Queria que você fizesse aí as considerações finais. O que é que você acha aí? O que é que falta pra gente terminar de silenciar? Porque continua, né? Isso. E essa ausência feminina, como você falou, né? Nessas agremiações, nessas associações, institutos. Isso, por muitos anos houve esse silenciamento. Na década de 80, a Musarte, a ID Musarte e a Constância começaram a fazer esse levantamento e fazer publicações. Porque é importante você fazer pesquisa, mas o mais importante é você publicar. Então, o que falta muito ainda, a AID criou uma editora, né? Eu tenho conversas dela com a Constância, dizendo para a Constância, como é que nós vamos fazer para divulgar essas mulheres? A AID, vamos publicar. E a Constância, mas nós não temos como custear. E a Zaide, vamos criar uma editora. Então elas criaram a editora Mulheres. Infelizmente a Zaide faleceu, a família não quis continuar e a editora fechou. Então é preciso que mais pesquisadoras voltem o seu olhar para essas mulheres que tanto contribuíram com a nossa literatura, com a nossa cultura, mas que hoje são desconhecidas. Tiveram um papel fundamental no abolicionismo, nos movimentos intelectuais, culturais, e que na luta pelo voto que a mulher conquistou por conta de várias lutas dela, né? Hoje nós ainda podemos conquistar, devemos conquistar ainda muitos direitos que nos são negados. Então é preciso que nós pesquisemos mais. Eu digo nós, mulheres, mas também o convite vai aos homens também, né? Também voltem um olhar para essas escritoras, para essas mulheres e que tragam elas para a tona e que façam republicações, reedições de suas obras. Reedições é fundamental, né? Até porque também foi mais recente, né? Essa publicação. Tem outras, né? Tem outras, isso. Fora essa editora. Bom, gente, a gente está chegando ao fim do episódio. Curtam, compartilhem, mandem para pessoas que vocês sabem que gostam de literatura e de história, né? E até a próxima. Porque ele morre. Exato, ele morre. Claro que morre, né? E aí, ela fica sozinha com os 4 filhos. O que tu tá rindo, Daniel? Claro que morreu, né? 1902. Ai, que morreu! Vamos lá, cara. A família abandona.